Bom dia a todos e bem-vindos a mais um webinar Cadmia. Este webinar é exclusivamente dedicado ao Visualize, mais propriamente à dinamização de projetos para venda, a parte 2. Durante o webinar 2 vamos explorar a criação de animações. A nível de animações, nós podemos tirar partido aqui de vários caminhos. Um deles é movimentos de peças, portanto, podemos explorar aqui um bocadinho o interior de alguma coisa, algum mecanismo, alguma simulação de algo, ok? Que isto vai sempre depender do artigo em concreto que nós queremos renderizar. Podemos brincar aqui com movimentos de luzes, algo que é muito utilizado principalmente na indústria da relojoaria, onde temos um objeto estático e temos, por exemplo, uma luz a circular, onde evidencia aqui os reflexos dos nossos materiais e até criar aqui algum suspense em toda a cena. E podemos ter aqui movimentos também de câmera. Estes movimentos de câmera são regularmente mais utilizados para focar detalhes dos nossos produtos ou até dar assim algum movimento a toda a cena, ok? Portanto, relembrando aqui o projeto que já mostramos anteriormente, aqui com a nossa mesa e com os nossos dois auscultadores, ok? O que é que nós podemos fazer? Para dar início à criação de animações, nós podemos abrir a nossa timeline, carregando com a tecla T no nosso teclado, onde temos aqui, digamos assim, dois ponteiros. Estes ponteiros estão associados aos dois tempos, um início do nosso tempo atual, vamos chamar assim, e este ponteiro vermelho é, digamos assim, o limite do vídeo. Aliás, vocês podem reparar que ali temos agora uma duração máxima de 8 segundos e o ponto amarelo significa a duração efetiva ou em que ponto do vídeo é que nós estamos, será o termo mais adequado. Portanto, no fundo, nós temos é de andar a explorar o posicionamento dos nossos objetos e jogar aqui com a posição deles no tempo. Portanto, se eu carregar nestes fones, okay, e automaticamente abrir a minha triade, seleciono aqui uma posição qualquer, por exemplo, nos meus 5 segundos, onde eu vou agora, em si, fazer um clique direito no meu objeto, ir a Animation e Add a Keyframe, ok? Podemos parar que temos ali um pequeno pontinho, ou neste caso um risco em concreto. O que é que eu vou fazer agora também? Vou apenas arrastar o meu ponto atual, vamos chamar assim, para o início, e vou mexer no posicionamento do meu objeto. Utilizando aqui a minha triade, eu vou mexê-lo aqui para fora da cena. O que aconteceu? Temos agora aqui uma mancha amarela que simboliza aqui uma duração de algo. Neste caso, a movimentação do meu produto na minha cena. Okay? Portanto, o que é que nós podemos então reparar? Reparamos que, brincando aqui com a posição inicial e final de um objeto, okay, conseguimos dar aqui a sensação de movimento na nossa peça. Temos sempre aqui no nosso lado esquerdo um menu com a animação que criamos. Podemos apagar a qualquer altura, voltando então ao estado inicial do nosso projeto. Okay? Portanto, o que é que nós temos de fazer? É pensar sempre num guião, okay? Estruturar aqui o que é que nós queremos na nossa cena, o que é que queremos mostrar, o que é que queremos focar, para nos ajudar a estruturar aqui um bocadinho melhor o nosso projeto e então depois dar seguimento ao nosso trabalho com o posicionamento de objetos, câmaras, luzes, etc. Vamos perceber como é que vamos fazer isto nesta cena em concreto. Ora então, de volta ao nosso projeto, okay? Vamos então perceber como é que queremos estruturar aqui a nossa animação. Eu, para começar, vou voltar a abrir aqui a minha timeline. Portanto, tenho aqui tudo vazio, conforme também já vos havia mostrado. E eu, para começar, quero apenas utilizar a minha câmera 3, que é a única câmera que eu não tenho, digamos, presa. Portanto, esta câmera vai me permitir fazer aqui uns rotates à vontade nas minhas peças, movimentar o meu artigo. Para já, eu quero, primeiramente, esconder estes headphones aqui, que julgo que será o headphone 2. Exatamente, vamos escondê-lo, ok? E vou focar para já o meu estudo ou a minha animação neste headphones 1. O que é que eu vou querer então fazer? Eu quero criar aqui algum movimento para dizer que os meus headphones, alguns estão aqui nesta região superior e vão descendo até pousar na minha mesa. Portanto, eu se calhar vou para já dizer que quero aqui uma pequena introdução de 5 segundos, ok? E agora vamos perceber como é que poderíamos fazer isto da maneira mais fácil. Para isso, eu podia estar aqui a mexer na minha triade e criar aqui então os meus, ir aqui ao meu menu de animações e criar aqui os meus keyframes e dar essa sensação de movimento. Contudo, o Visualize dispõe aqui de um engine, portanto, de um motor de simulação, em que eu posso selecionar facilmente a minha mesa,
Vocês vão reparar que tem aqui o meu Simulation Type, aqui dentro deste separador da Physics, e acabou de dizer que neste Simulation Type a minha mesa vai ser estática, portanto estática. Nós aqui na verdade temos aqui algumas opções, portanto o None é explicatório, portanto não faz nenhum tipo de simulação, ou não é considerado. Quando dizemos que o nosso objeto é estático, portanto é que um objeto, supõe-se logo que será estático, portanto não irá ter qualquer tipo de movimento. Temos aqui a opção do Dynamic, então, para dar algum movimento à minha peça, e aqui uma opção também especializada para veículos, que hoje não iremos abordar, iremos focar aqui meramente na Dynamic e na Static. Porquê? Porque se repararem, eu quero que os meus fones caiam por cima da mesa, portanto preciso efetivamente que a minha mesa seja considerada para a animação, e então, o que é que eu vou fazer agora? Vou dizer que os meus headphones irão ser, então, Dynamic. Mas antes disso, eu vou meramente recolocá-los aqui um bocadinho em cima, okay? Para dar aqui um movimento, digamos, de eles caírem aqui para a minha mesa. Vou só explorar como é que este resultado fica na minha câmera 2, que é a câmera que eu quero utilizar. Portanto, neste momento eu não vejo aqui os meus headphones, o que é ótimo. Eu vou apenas voltar à minha câmera original e vou dar-lhe aqui uma pequena rotação, algo do género. Ok, vamos voltar aqui à minha câmera 3, só minha câmera 2, aliás. Vamos ver, ok, eles aqui em cima nesta região não os conseguimos ver, portanto, perfeito. O que é que eu vou fazer agora então? Posso voltar à minha câmera 3 para me ajudar. Vou selecionar os meus headphones 1 e vou dizer então que ele vai ter um tipo de simulação dinâmico. Okay? O que é que nós temos então aqui agora? Temos aqui um tipo de geometria que nós podemos utilizar para colisões, onde temos o Bounding Box e o Mesh. No fundo, isto são opções que nos permitem dizer ao Visualize o quanto preciso é que nós queremos que ele seja, ok? Portanto, o Mesh será a geometria exata, portanto, à partida será aquele que nós queremos utilizar sempre. O Bounding Box é aqui uma opção para poupar um bocadinho de recursos, onde eu tento ver qual é o volume exterior máximo de cada componente. Neste caso eu vou querer utilizar o Mesh, quero que ele seja o mais preciso possível. Alguns nós temos aqui uma série de parâmetros que podíamos aqui explorar, como a fricção, pronto, a elasticidade, a própria massa do objeto. Isto no fundo são parâmetros um bocadinho mais técnicos. Nós aqui, quando estamos a trabalhar nas animações, por vezes vamos testando os resultados a tentar perceber se a minha peça está a comportar-se com a maneira que eu quero. Portanto, nós podíamos ir para o lado técnico da coisa, se calhar preferimos ir aqui para um bocado de tentativa e erro. Vamos para já deixar as folhas por defeito. Eu vou apenas abrir aqui o meu Show Simulation Manager. Agora então, no meu lado direito da minha timeline, tenho aqui o meu Simulation Manager, em que eu, eventualmente, se carregar aqui no meu Play, o que é que vai acontecer? Neste momento vimos que os nossos headphones já estão aqui pousados na minha mesa, não conseguimos ter a percepção desse movimento, eventualmente pelo tipo de render em selection que nós estamos a fazer. Eu vou colocar isto no preview só para dar aqui mais recurso à minha máquina, então. E agora, o que é que nós temos de perceber? Temos de perceber se, com os parâmetros que nós selecionamos para os nossos headphones, se o movimento que ele está a fazer, eventualmente a rapidez, o quanto é que ele salta na superfície, se é o adequado. Ora, vamos ver novamente então. Se eu voltar a colocar aqui, aliás, vamos voltar aqui um play, ok. Isto será o movimento que os meus headphones irão fazer. Portanto, lembrem sempre, carregando aqui no play, eu tenho aqui uma movimentação, ele continua a simular até eu carregar aqui no botão de stop. Temos aqui ainda a possibilidade na roda dentada de brincar com os parâmetros de gravidade. Portanto, à partida, quanto menos ou mais gravidade eu assumir, o meu objeto pode demorar mais ou menos tempo a cair na minha superfície. Ok? Então, o que é que nós sabemos? Temos aqui a mencionar na nossa árvore, ou aqui na nossa estrutura, pronto, esta iconografia de como é que os objetos são. Neste caso, ele está aqui com este símbolo de dinâmico e a minha mesa está aqui com este símbolo de estático. Eu vou apenas rever o vídeo novamente e, ok, se calhar parece-me bem. O que é que eu se calhar vou querer? Vou apenas querer que o vídeo seja um bocadinho mais longo. Porque agora depois, a nível de publicidade, nós não queremos dar aquela impressão de alguém que atira os fones para uma superfície. Queremos tentar prolongar, ser uma coisa um bocadinho mais suave. No entanto, eu ainda não tenho a minha animação na minha timeline. A minha animação, ou este resultado que nós temos aqui no Simulation Manager, só passa para a minha timeline quando eu carrego aqui no botão de Record. Carregando no botão de Record e agora carregando no Stop, agora sim eu tenho aqui um tempo na minha timeline, que neste momento está-me a demorar cerca de 2 segundos e meio. Okay? O que é que nós temos agora? Sabemos que temos aqui esta opção.
ou este parâmetro, que eu vou tentar esticar, por exemplo, para ver o que é que acontece ao meu movimento, ok? E se repararem agora, o movimento já é muito mais calmo, ok? E eu, se quisesse ainda, vou para já arrastar o meu ponteiro, portanto, este parâmetro aqui do meu lado direito, e vou prolongar cada vez mais o meu movimento, só para tentar dar-lhe assim um bocadinho mais subtileza. Ok. Ok. Se calhar efetivamente isto já é algo que me interessa mais, já é um bocadinho mais adequado a efetivamente ao exercício de publicidade, porque eu lembro sempre que nós, quando estamos aqui a fazer, independentemente se são imagens estáticas ou animações, temos de pensar sempre que nós queremos guiar o nosso utilizador para algo e não queremos simplesmente dar a imagem que o nosso produto era de atirar para uma superfície, pode partir, é algo que nós devíamos ter aqui alguma atenção quando estamos efetivamente a fazer este tipo de exercícios na nossa peça. Okay? O que é que eu vou fazer agora? Este movimento parece efetivamente muito longo. Okay? No entanto, nós podemos conciliar este movimento com, por exemplo, um movimento de câmera também. Portanto, neste momento, o que é que eu sei? Sei que os meus headphones estão a fazer parte da minha animação, não só porque eles estão aqui mencionados nesta linha, mas tem aqui também este símbolo aqui, esta bolinha vermelha, que é por norma em todos os dispositivos que fazem a gravação de imagens. É aquele símbolo do record, não é? Que já conhecemos em tudo que utilizamos e que consumimos. E eu agora, se calhar, vou criar à medida que os meus fones caem na superfície, fazer aqui uma pequena aproximação. Vou apenas ver como é que isto está na perspectiva da minha câmera 2, que é a câmera que eu quero utilizar. Portanto, neste momento não vejo nada e ali estão os meus fones a cair. Portanto, o que eu gostaria é que à medida que eles fossem cair, a minha câmera fosse sendo aproximada aqui para o meu produto. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, para dar aqui algum movimento à minha câmera, okay, eu vou novamente selecionar aqui a minha câmera 2, vou só por segurança duplicar a câmera para ter sempre aqui a posição original. Aqui até vou renomear aqui a minha câmera para posição original. Okay. E agora, na minha câmera 2, vou então dizer que não quero que ela seja locked, okay, e vou meramente alguns perceber aonde em concreto. Se calhar aqui eu quero que ela aproxime, quando o objeto cai efetivamente na mesa, eu quero que esta minha câmera seja aqui um bocadinho mais próxima do meu objeto. E agora vou carregar simplesmente na tecla K no meu teclado para adicionar então aqui um keyframe da minha câmera. O que é que vai acontecer então? Neste momento ela não aconteceu nada, porquê? Reparem, eu esqueci-me de selecionar a posição original da minha câmera. Portanto, para isso o que é que eu posso fazer? Vou simplesmente voltar atrás, okay? Mais ou menos ao ponto que eu estava, e o que é que eu vou ver? Vou tentar perceber o que é que está aqui na verdade a acontecer. Okay? Isto no fundo não é grave, vamos por assim, desta maneira, nós perdemos por vezes os pontos originais, porque neste tipo de exercícios um bocadinho mais criativos, nós vamos aqui um bocado por tentativa e erro. Portanto, também temos de perceber muitas vezes o resultado do que é que estamos a criar, à medida que também vamos fazendo as diversas alterações, ok? Eu se calhar mesmo assim vou querer puxar esta câmera mais aqui para o meio, ok? Ora vamos ver agora como é que isto funcionaria. Ok. O que é que eu estou a reparar? Estou a reparar que se calhar gostaria que a minha câmera começasse a aproximar quando o meu objeto já estivesse pousado na mesa. Portanto, eu posso pegar neste keyframe, arrastá-lo para uma duração qualquer e posso pegar no keyframe original e arrastá-lo então para a posição exata de quando os meus headphones começam a tocar na minha mesa. Neste caso há de ser aqui um bocadinho mais atrás. Okay. Vamos brincar aqui com o nosso ponteiro. Ok, ótimo. Se calhar algo do género. Ok. Ok, e se calhar vou querer até aqui. Ok. Portanto, neste momento nós já temos aqui uma animação aqui com algum movimento. Okay. O que é que eu vou fazer agora? Utilizando na mesma a minha câmera, eu vou se calhar rodá-la sobre o meu objeto. Quase fazer aqui quase uma panorâmica sobre este objeto em concreto, ok? Lembrem-se sempre que neste tipo de exercícios ajuda-nos a ter sempre um pequeno script, portanto um pequeno guião escrito. Neste caso em concreto eu já sei mais ou menos o resultado que eu quero, portanto acaba por ser um bocadinho mais fácil também perceber que tipo de movimentos é que eu vou fazer no meu Visualize.
Ora então, se eu quiser dar mais um movimento de rotação na minha câmera 2, o que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar a minha câmera 3, só apenas para não estragar aqui o posicionamento da câmera que já estamos a trabalhar, e vou selecionar a câmera 2, selecionar aqui a minha triade, na minha câmera, aliás, e eu quero fazer aqui uma pequena rotação da câmera. Portanto, eu vou fazer aqui uma pequena rotação do género. Okay? E agora vou voltar a carregar aqui na minha câmera, faço um Quick Trade e faço Add a Keyframe. O que é que me vai acontecer então agora? Quando eu selecionar a minha câmera 2, reparem, ela não só está a fazer aqui um zoom, ok? Como está a fazer aqui também uma ligeira rotação da peça, certo? Portanto, tudo isto já nos está a dar aqui algum movimento à nossa animação. O que é que eu vou fazer agora? Neste momento, eu tenho a minha animação já aqui a dar destaque a estes fones, ok? Mas eu se calhar agora vou querer mostrar os outros headphones que estão aqui também escondidos. Portanto, a partir deste ponto, eu poderia fazer um movimento semelhante ao que fizemos nos headphones a este tom azul, pô-los a cair aqui de algum lado, a aparecer ali e depois a mudar o foco para o outro lado ou talvez aqui uma vista de conjunto, ok? Para dar um movimento ou para criar um movimento nos meus segundos headphones, eu não vou utilizar aqui o meu simulation, vou utilizar a maneira, vamos chamar assim, tradicional. Para isto vou selecionar a minha câmera 3, para já quero mostrar os meus headphones, certo? Vou já passar aqui para, talvez aqui este segundo 11, aqui este exatamente mesmo ponto, e vou já carregar na tecla K do meu teclado, ok? Para dar aqui já um keyframe. E vou então agora subir os meus fones, aliás, vou subir, mas tenho de selecionar primeiramente onde é que eu quero que eles comecem a fazer este movimento e vou então subir até cá em cima para perceber como é que este movimento fica. Vou selecionar a minha câmera 2, ok? Neste momento eu sei que a minha câmera 2 está aqui, fica aqui um bocadinho estática e os meus headphones hão de começar a aparecer alguns ali atrás, ok? Portanto, se calhar a nível de movimento, este já começa a ser o movimento que eu pretendo, ok? Apesar que vocês conseguem já perceber que existe uma diferença de naturalidade entre um elemento que é criado através da simulação, onde ele parece que desce e que tem ali o efeito da gravidade, e entre um outro que é só, única e exclusivamente, com um movimento de, pronto, neste caso de posicionamento, ok? Para já, para termos aqui um exemplo de cada na nossa animação, vamos deixar as coisas assim, apesar que teria sido um bocadinho mais interessante criar os dois com aqui a utilização da nossa simulação. Ok, portanto, neste momento tenho aqui a minha câmera, eu fiz aqui esta movimentação, pequena movimentação, não é grave, porque eu agora quero tentar focar ali os meus fones então. Para isso, o que é que eu vou fazer? Vou, mais uma vez, arrastar aqui este meu ponto na minha linha de tempo, ok? Vou arrastá-lo aqui para já para um segundo qualquer, não nos vai ser interessante. E agora, reparem, aqui é aqui que a nossa criatividade começa aqui um bocadinho a fluir, porque eu tinha muitas maneiras de dar aqui algum movimento à minha peça. Uma delas seria eu, por exemplo, fazer aqui um zoom exagerado à minha peça, ok? Onde faço aqui e depois faço, por exemplo, um rotate e puxo para trás e tenho aqui a minha peça, ok? Vamos ver como é que isto fica, na verdade. Ora, então, ele vai e faz-nos aqui, ok. Portanto, este tipo de movimentação pode parecer aqui um bocadinho aleatório, mas no fundo são este tipo de movimentos que nos fazem dar aqui algum movimento ao nosso vídeo. Nós temos de pensar também não só do ponto de vista publicitário, mas do ponto de vista do nosso público-alvo. Quem vai ver não quer que seja uma coisa chata, quer que seja uma coisa dinâmica, interessante e que tenha aqui efetivamente algum movimento à minha peça. Então reparem, eu, se calhar neste momento isto parece mais ou menos de acordo com o que eu quero. Se calhar quero apenas finalizar com uma pequena rotação da câmara para tentar apanhar novamente todo o conjunto de mesas e fones, ok? Para isto, o que é que eu vou fazer? Vou para já passar a minha câmera já aqui, por exemplo, para este segundo 20, ok?
Vou selecionar a minha câmera 3, que é a minha novamente a minha câmera livre. Seleciono a minha câmera 2 para ir buscar aqui então a triade. E então o que é que eu vou querer? Se calhar vou querer fazer uma rotação neste sentido. Ok? Algo do género. E agora sim, eu vou passar para a minha câmera 2 para perceber o que é que foi feito. Então, ora, aqui bem eu. Ok. Ok, parece-me interessante. Mas eu se calhar aqui, neste ponto, vou querer fazer aqui um pequeno zoom out, só para ter aqui, aliás, algum contexto da minha peça, até aparecer ali a minha mesa por completo. Vamos ver como é que isto ficou. É importante, puxando aqui para trás, eu venho. Ok, e aqui começa a afastar ligeiramente. Ok, parece-me interessante. Portanto, no fundo, nós aqui fizemos apenas uma pequena animação para explorar não só algum movimento, criar aqui alguma cena, eventualmente algum vídeo publicitário, mas nós podíamos eventualmente ter aqui feito outro tipo de movimento. Por exemplo, podíamos ter feito aqui um movimento de aproximação às nossas almofadas superiores, a dizer que, por exemplo, fazer uma anotação, a dizer que era couro ou que era, por exemplo, uma pele sintética, alguma coisa do género. Neste caso em concreto decidimos fazer assim uma coisa, digamos, vamos chamar assim um bocadinho mais genérica, e criamos aqui uma pequena animação com cerca de 20 segundos, mais coisa, menos coisa, ok? Isto revendo tudo novamente. Ok. O que é que nós temos de ter aqui alguma atenção? É, se eu agora voltar a pôr isto em modo accurate, vamos rever novamente, portanto, a nossa animação fica bem diferente, temos outra noção dos reflexos da peça, portanto, se eu colocar aqui no meu play, vou ver que a minha máquina fica aqui com um bocadinho mais em esforço para conseguir fazer todas as minhas movimentações. Quando os segundos fones lá aparecem, lá temos aqui uma pequena rotação, ok, prontos. Isto, neste momento eu vou dizer que estou satisfeito aqui um bocadinho com o resultado que eu quero, ok? A única coisa que eu tenho que ter atenção na eventual exportação deste fecheiro aqui para então um fecheiro vídeo é, dependendo do tipo de movimento que nós criamos, nós podemos ter a necessidade de adicionar aqui mais frames à nossa peça. No fundo, este parâmetro, para quem ainda não tem assim muito conhecimento a nível de videologia, okay? O conceito de vídeo é que existem X números de imagens por segundo. Essas imagens nós chamamos de frames, portanto temos aqui uma série de parâmetros que nós podemos realizar. Por defeito, o nosso Visualize assumiu aqui 30 FPS, que acaba de ser um bocadinho aqui o que a indústria acaba de consumir, mas, por exemplo, um vídeo, quando tem uma movimentação muito rápida, como é o caso deste movimento que nós vamos ter aqui, em que a nossa peça parece que vem para aqui e faz este movimento de câmera demasiado rápido, nós podemos ter a necessidade de aumentar aqui aos frames por segundo. Porquê? Se não o fizermos, ok? A nossa animação, da mesma maneira que aqui que a nossa máquina parece que está aqui em esforço para fazer toda esta movimentação, pode não ter imagens suficientes por segundo para conseguir dar este movimento fluido. E podemos ter aqui um pequeno salto, um pequeno soluçar no nosso vídeo, que não é de todo o que nós pretendemos. Portanto, neste caso em concreto, eu iria colocar, por exemplo, este projeto apenas em 120 FPS, só apenas para garantir que a minha animação fica o mais fluido quanto possível, ok? E a partir deste momento, eu encontro-me satisfeito com o que tenho, eu poderia então renderizar ou exportar, neste caso, a minha animação. Para isto, eu vou utilizar a mesma ferramenta como se fôssemos criar uma imagem estática, o Render Wizard. Temos aqui o parâmetro de animação, onde, à semelhança dos parâmetros que tínhamos para imagens, podemos selecionar aqui o que mais nos convier. Portanto, podíamos passar aqui sobre todos estes parâmetros, não só de formato de vídeo, tamanhos, qualidade, ok? Aqui as passagens também, para depois chegar ao fim e então renderizar o nosso produto, ok? Este produto em concreto, sendo uma animação, é provável que demore muito tempo, ou seja, é o tipo de trabalho que nós por norma deixamos assim, ou na hora do almoço a renderizar, ou aqui durante a noite, porque eu efetivamente pensem, se por vezes fazer um render pode nos demorar cerca de 5, 10, 15 minutitos, dependendo do que nós queremos fazer, aqui temos que pensar que ele vai fazer 120 renders por cada segundo.
Portanto, é algo que nós temos de deixar efetivamente a nossa máquina a processar se queremos ter aqui um resultado com qualidade. Posto isto, eu posso até adicionar este projeto ao meu queue, ok? E o que isto vai fazer é que fique em fila de espera e assim que eu termino o meu trabalho, eu posso simplesmente abrir o queue do Visualize e renderizar a minha peça assim que esteja ou mais liberto ou até sair, quando sair do meu dia de trabalho, ok? Neste momento, vou deixar este fecheiro a renderizar e deixo-vos aqui com o resultado final para poderem apreciar e também tirar os vossos próprios juízos de valor. Ora então, posto isto, espero que tenham gostado deste webinar. Relembro apenas que isto é a parte 2 de 3 de webinars de como dinamizar a nossa peça. Daqui a 15 dias, no dia 26 de março, teremos a última parte deste nosso webinar dedicado ao nosso Visualize. Da minha parte e de toda a equipa da Cadnia, espero que tenham gostado e vemos no próximo webinar. Obrigado!